Olá! Sejam muito bem-vindos! Está na altura do Super Diva desvendar a primeira grande super ópera para os mais pequenos. O Conto de Fadas Operático, do compositor Engelbert Humperdinck, Hansel e Gretel, que nos conta como dois irmãozinhos perdidos na floresta conseguem vencer uma bruxa má que devora criancinhas. Abram os ouvidos e o coração e vamos até à floresta da Hilsenstein conhecer os dois irmãozinhos Hansel e a Gretel, a bruxa Rosinha Boca Doce e uma casinha de chocolate. O Conto de Fadas Operático Hansel e Gretel, ou A Casinha de Chocolate, do compositor Engelbert Humperdinck, surge a partir da ideia da sua irmã Adelaide em criar canções de Natal para os seus alunos a partir do conto dos irmãos Grimm. O projeto ganha escala, tornando-se na primeira grande ópera para o público infantil, fazendo desde a sua estreia em 1893 as delícias dos mais novos pelo Natal. Na cabana do fabricante de vassouras, o filho Hansel e a filha Gretel fazem os seus deveres e brincam. Gretel remenda umas meias e Hansel tem de terminar de fazer umas vassouras, mas está cheio de fome e só pensa no leite que a vizinha lhes deixou. No auge da brincadeira chega a mãe, furiosa por os filhos não terem feito os seus deveres, derrama sem querer o pote de leite e manda as crianças para a floresta apanhar morangos, lamentando a sua miséria de não ter nada para lhes dar de comer. O pai regressa à casa, radiante, explica à mulher que houve uma feira na povoação e lhe compraram todas as vassouras. Mostra os manjares maravilhosos que trouxe para comerem. Salsichas, pão, manteiga e até café. Mas onde estão as crianças? Foram apanhar morangos na floresta. Na floresta? Onde vive a bruxa má que come criancinhas? Partem à procura dos filhos. Na floresta, Gretel faz umas grinaldas de flores e Hansel enche uma cesta de morangos silvestres que se apressam a comer. A noite cai e não conseguem encontrar o caminho de volta. A floresta é assustadora e Gretel chora com os seus barulhos ameaçadores. Hansel anima e mostra-lhe que é apenas o eco. O João Pestana aparece e tranquiliza-os com uma canção de embalar. Depois de cantarem a sua linda oração da noite, as crianças adormecem. Vêm 14 anjos velar pelo seu sono. De manhã, ao acordarem, deparam com uma casinha toda de biscoito e chocolate. Não resistindo, tiram um pedaço para comer e eis que surge uma bruxa que se apresenta como a Rosinha Boca Doce. Os meninos desconfiados tentam fugir, mas a bruxa lança um feitiço com a sua varinha. Hocus pocus Satanás, nem um dedo mexerás, nem para a frente, nem para trás. Os meninos paralisam. A bruxa prende Hansel com uma corda, fechando-o numa gaiola e leva Gretel para a cozinha. Trata do forno e sai voando, montada na sua vassoura. Quando regressa, pede a Hansel para mostrar um dedo. Ele mostra-lhe um pau e a bruxa, achando muito magrinho, ordena a Gretel para lhe dar mais comida. Gretel apodera-se da varinha mágica e, dizendo as palavras mágicas Hocus Pocus Malibu, já de novo mexes tu, solta Hansel. Quando a bruxa lhe diz para entrar no forno para ver se os bolinhos estão cozidos, Gretel pede à bruxa que lhe mostre como se faz e, com a ajuda de Hansel, atiram com a bruxa para dentro do forno. O forno explode e em seu lugar surgem muitos meninos e meninas paralisados. Gretel volta a quebrar o feitiço com a varinha mágica, libertando as outras crianças. Os pais encontram aliviados os seus filhos, mesmo a tempo de tirar do forno uma bruxa transformada num grande biscoito. A maior parte dos contos infantis tradicionais transporta uma memória de histórias de príncipes e princesas, de histórias de corte, de histórias de heróis e de bruxos e de mágicos, mas também há no imaginário infantil tradicional histórias que contam histórias de miséria, histórias inclusive de fome
e lembram aquelas grandes fomes medievais em que, ou as grandes pestes medievais em que havia razias tremendas na população. E o Hansel e Gretel é precisamente uma dessas histórias que se foi transmitindo ao longo dos séculos, numa situação de miséria absoluta, de uma família que não tem como alimentar os filhos. Eles vão para a floresta apanhar cogumelos e são de repente encontrados por uma bruxa que os convida a entrar numa casa feita de pão de gengibre e que os quer enfeitiçar e comer, e depois, pela esperteza das duas crianças, eles conseguem matar a bruxa e salvar todas as crianças que anteriormente tinham sido enfeitiçadas. Bom, esta história encontra-se em fontes um pouco por toda a Europa, os nomes vão mudando, João e Maria, a casinha umas vezes é de pão de gengibre, quando esse é um prato tradicional, depois passa a ser a casinha de chocolate, nos sítios em que isso é que é a guloseima que chama o interesse do público infantil. Mas o que é certo é que foi uma das histórias que os irmãos Grimm, logo no início do século XIX, incluíram na sua recolha de contos tradicionais e infantis, que foi uma obra, uma enorme influência em todo o romantismo alemão. E depois veio a ideia de fazer uma ópera inteira. Encontrou uma libretista, uma senhora chamada Adelheid Vetter, e com ela imaginou uma história que ainda por cima trazia para ele a possibilidade de utilizar muitas das técnicas que tinha aprendido com o seu professor Richard Wagner. Ele tinha sido assistente de Wagner na produção do Parsifal, tinha sido inclusive ele próprio professor de música do filho de Wagner, Siegfried, e portanto era um wagneriano convicto que resolveu fazer esta estranha mistura de uma história infantil com uma ópera wagneriana que tem bocados que fazem lembrar a tetralogia do Anel do Nibelungo, com leitmotivs, com uma orquestra gigantesca, com uma bruxa que é um meio-soprano de coloratura tremenda, mas o que é certo é que a ópera se transformou num clássico, conquistou o público infantil. Curiosamente foi logo muito bem aceito no meio musical, ela foi estreada sob a direção de Richard Strauss e logo a seguir em Hamburgo sob a direção de Gustav Mahler, portanto maior aprovação do meio estabelecido do que isto não podia haver, e ficou no clássico absoluto da chamada ópera para crianças. Nicht zurück. Band dich mit dem bösen Blick. Kopfstich starr dir im Genick. Hokus pokus, nun kommt Jokus. Kinder, schaut den Zauberknopf. Eidlein steht still im Kopf. Nur zum Stall hinein, du Tropf. Pastéis de nata, bolinhos de amêndoa, queijadinhos. Vimos a uma deliciosa pastelaria falar com a Alice Vieira, jornalista e escritora, que tem marcado gerações de meninos e jovens. Alice, minha estou querida! dos bolos. Entra. Alice, como é que começou a tua relação com a ópera? A minha relação com a ópera começou cedo porque eu tive a felicidade de viver com uma família, com os tios meus, que tinham uns amigos que tinham sempre um camarote para o São Carlos. E que me levavam, porque os meus tios não gostavam muito, mas levavam-me sempre. E eu lembro-me sempre desta cena, que era eu no camarote assim a ver tudo, e eles atrás com o transistor à orelha a ouvir o futebol. Grandes malandros, grandes malandros. Mas eu queria lá saber, o que eu queria era que eles me levassem. E pronto, e foi assim que eu vi coisas extraordinárias e estou-lhes muito grata por isso. Lembras-te da primeira ópera que tens memória, daquela que te marcou Desculpa, muito? que me marcou mais. Eu tinha 15 anos quando via Callas a cantar a Traviata. Oh, Dio, a sério? A sério? Foi assim,
uma coisa do outro mundo. Eu nunca mais me posso esquecer e vi muita coisa, e muita ópera, e coisa muito boa, mas que máquina nunca vi nada, porque ela foi chamada 40 vezes ao palco. 40 vezes. Quando? No final? No final, mesmo, bem, aquilo é interrompido com palmas. Cada vez que ela cantava, mas para além disso, no final, tanto assim que a imagem depois que eu tenho dela, no final mesmo, que ela já não podia mais, não é? É de a ver ajoelhar, ela ajoelhou no palco, e os cabelos todos assim para a frente e ficar ali à espera que as palmas passassem. Foi assim uma coisa extraordinária, nunca vi nada como assim. E quando fui trabalhar para os jornais, o meu chefe de redação do Diário de Notícias era completamente obcecado pela ópera. De maneira que eu, assim que chegava um cantor, lá ia eu para o São Carlos fazer entrevista. Eu praticamente vivia no São Carlos. Eu entrevistei aquela gente toda. E, portanto, isso também depois... entrevistava-os e depois ia ver as óperas, claro, tinha que ser. Só tenho histórias extraordinárias, que é outra ópera que também é daquelas, por essas razões. E depois há outra que me ficou sempre marcada, que foi a Traviata outra vez. Que eu fui ver ao Coliseu, em que dia? Na noite do 24 de abril de 1974. Portanto, na Revolução que estava a começar. E até morrer, até a última vez que ele veio cá, o Krauss dizia-me sempre: os primeiros escravos da vossa Revolução foram para mim. E foram, porque aquilo foi na madrugada, estava a Revolução a começar, e acabava o espetáculo ali, ele cantava extraordinariamente, a gente atirava caravos, que não sei. Portanto, os primeiros caravos da Revolução, dizia ele sempre, foram para mim. Ficaste amiga dele. Sim, outro que tal, quando chegava lá ia eu entrevistar o senhor, falar com o senhor, ele era assim era uma pessoa extraordinária. Olha, que essa daquelas é que eu não estava à espera. Eu ainda estou meia parva. Não, que é uma coisa. E tu queres querer que quando ela abria a boca, como é que era ela a entrada dela em palco, como é que era? Eu tinha 15 anos, não é? A ideia que eu tenho é que ela esvoaçava, sabes? E depois... Pairava. Mas depois disso, soube-se que tudo o que ela usava em cena, todos os joias, que era tudo verdadeiro. Portanto, aquilo era tudo pérolas, aquilo era tudo diamantes, aquilo era tudo também. Quer dizer, aquilo era tudo dela. Ela se calhar até trazia alguns figurinos que eram dela. Se calhar. Mas era assim, as cantoras tinham o seu guarda-roupa e vinham para as óperas, levavam o seu guarda-roupa. Não havia cá figurinista a dizer, tu vestes isto, tu vestes aquilo. Alto e para o baile, eu visto o que eu quero. Então a calas, não é? Com certeza. Fiz a história do São Carlos. Eu fiz a história do São Carlos porque eles me encomendaram uma história do São Carlos. Sabe-se tão pouca coisa sobre o nosso fantástico e único teatro de ópera português. Eu fiz a história toda, não é para me gabar, mas por acaso estava bem feito. E eu comecei a pensar, como é que eu vou... porque aquilo era... Quando me pediram... Quando é que te encomendaram? Há anos. O único livro que eu li sobre São Carlos foi o do maestro Manuel Ivo Cruz. Pois, mas este é feito para crianças. Claro, portanto, mas há muito pouco material e todo este material é precioso. Eu lembro-me que fizemos tudo. Eu lembro de ver uma Aida que quando ela levantava assim os braços, a túnica balançava com a ventania que vinha do lado dos bastidores. Oh, meu Deus! Era uma coisa linda. E houve uma vez em que o tenor perdeu a voz, fez coisas extraordinárias. Quando eu digo que falta o que falta, o Coliseu, não é bem o Coliseu, pessoas. É isso. Falta a ópera para todos. Falta a ópera para todos, que era o que havia, porque quem não podia ir ali ia a outro sítio. Exatamente. Quem não podia ir ao São Carlos e ao Coliseu, tinham bilhetes muito mais acessíveis e era uma festa. E era uma festa. Para todos. E aqui a nossa casinha de chocolate, não é deliciosa uma irmã que desafia um irmão compositor a escrever uma ópera? É bonito. É uma ideia tão linda, não é? Ainda por cima para os miúdos, ela tinha escrito umas canções de Natal a partir para crianças, dos contos, não era? Era pronto e desafia o irmão que faz esta obra-prima. Eu acho que a casinha de chocolate, cá a casinha de chocolate às vezes também se chama João e Maria, há vários títulos. E eu acho que é muito bonita a ópera, porque apesar de ser, vamos lá ver, uma história complicada, uma história terrível, todas as histórias do Grimm e de outros autores populares, as histórias populares, a literatura popular é toda terrível. Mas, mesmo assim, na ópera, as coisas estão um bocadinho menos terríveis, porque há uns anjos, porque há quem manda-se os pozinhos para eles dormirem, porque há depois quem os acorde. É impressionante esses contos da infância, que são uma espécie de exorcismo do mal da sociedade, claro, também, não é? Porque claro, e isto é para fazer também as crianças poderem crescer. Portanto, isto é um processo iniciático, isto é um processo de crescimento. Servem realmente para as crianças, as pessoas lerem e irem acompanhando o seu crescimento. Repara que há sempre três obstáculos que é preciso ultrapassar para chegar depois ao final.
Portanto, é realmente a vida que está a começar e que eles estão a aprender É a quase ser um adultos. manual de instruções É um em manual de direto, não é? instruções, exatamente. E se nós vamos tirar aquilo que no fundo As é a razão de instruções, existir Se disto, diluímos as instruções, ele já não tem efeito. Não, é horrível, é horrível. Mesmo esta casinha, não é? Que é uma tentação, não é? Exatamente, Fora, é a toda tentação, feita de chocolate, e a pessoa que lá está dentro também tem uma voz que atrai. Portanto, se ela tivesse uma voz horrível, assim, bruxa, era diferente, não? Mas não, é assim que ela os leva. É assim que todos nos levam. Exatamente, com uma voz e com um docinho. Com uma voz e com docinho. E de facto esta história é incrível nisso, porque é a casinha que os meninos querem comer, mas que os pode devorar. Exatamente. Não é? Como Se as não coisas se da está vida. prevenido, e por isso é que as histórias servem, que é para se ficar prevenido para o mal que nos pode acontecer e que nos vai acontecer durante toda a vida, e para isso é que elas servem, claro. Bem, então agora, por falar em mal que nos vai acontecer, eu tenho aqui um bem que vai acontecer. Qual é o bem que vai acontecer? Tcharam! É um presente. Isso é uma prenda. Ai, Uma eu gosto prenda. tanto de... Posso abrir? Claro, é para ti. Mas posso abrir, é que às vezes as pessoas não gostam que a gente abra. Claro, é mesmo para a vida. Ah, não acredito! Olha, não é a casinha de chocolate que nós não encontramos, mas é outra ópera que o Humperdinck escreveu com o grande Jonas Kaufmann. Eu não sei se tu gostas do Jonas Kaufmann. Gosto muito. Ai, isto é lindo. Olha, obrigada. Ai, tão bonito. Foi Muito uma obrigada conversa também. fantástica. Gostei muito. Obrigada.
Estes sabores líricos para a casinha de chocolate vão ser preparados por uma mulher que se diz plena, que se diz feliz no meio de tachos, panelas e ingredientes. Filipa Gomes, uma grande amante de cozinha e profissional que nos vai preparar uma casinha de chocolate e fazer crescer água na boca. Venham. Filipa, muito obrigada. Estou desejosa de saber que delícias é que tu tens para nos presentear a nossa casinha de chocolate. Pois é, tu fizeste o desafio e eu achei que era boa ideia fazer um bolo. Primeiro o bolo de chocolate vai ser de cacau orgânico, de preferência que é muito mais saudável, e eu vou introduzir também beterraba, uma coisa que os miúdos às vezes têm assim algumas não é assim propriamente reservas, mas não se nota e dá assim um moist, Vais transformar ao um bolo biológico num hit para crianças. Quase, fantástico. E depois vou fazer uma casinha com base naquelas bolachas de gengibre, muito norte da Europa, por acaso, que vai ter cacau também, depois vai ter assim uma decoração com muita neve falsa à mistura. Espero eu que fique lindo e que tu Vai adores. ficar maravilhoso. Também. E ainda por cima, a bruxa que está ali no porão a limpar-nos a casa e estava a transformar os meninos em biscoito. E tu agora vais fazer uns biscoitos maravilhosos para dar aos meninos. Sim. Então vá, o que é que eu já fiz? Só untei a forma, vou pôr um bocadinho de cacau. Há muita gente que usa farinha para untar as formas dos bolos de chocolate, mas é um erro, porque depois o bolo vai acabar por ficar branco. Pois fica, olha, Não é? que eu geralmente faço isso ainda bem. Pois só não. se está sempre a aprender. Vamos deixar a forma de lado e agora vamos tratar do resto. E o resto será ralar beterraba. E então, a nível de chávenas, nem é pequena nem é maior, é uma média. É uma média, sim, 240 ml. Fada Filipa, aqui está o teu processador para processar a tua magia. O processador dá imenso jeito. Eu vou começar por pôr 2 chávenas de açúcar mascavado ou açúcar amarelo. Eu gosto mais do que o açúcar branco. Agora vou juntar manteiga. Se quiserem, é importante que a manteiga não tenha sal. Vou juntar também um aroma, um extrato de baunilha. Também se pode juntar as sementinhas de baunilha. Vamos ver, cheira tão bem já. Já está cremoso, já está tudo misturadinho. Se quisermos encontrar pedacinhos de beterraba no meio do bolo, que não há problema nenhum, porque isto coze, portanto fica tenrinho, podemos juntar assim, sem processar novamente. Se quisermos que fique uma massa um bocadinho mais lisa, podemos triturar agora. Então, nós temos sal, porque temos que temperar. Muita gente acha que, então, mas isto é um doce, não precisa de sal. Não, porque o sal equilibra. Pomos também bicarbonato de sódio. O chocolate está sempre associado à delícia, não é? Ao prazer. O forno deve estar pré-aquecido nos 180 graus, aquecido assim em cima e em baixo. E é mesmo importante pré-aquecer o forno. Filipa, o bolo já foi para o forno em vez da bruxa, porque na nossa história os meninos conseguem safar-se da bruxa empurrando-a naquele último momento em que a bruxa estava a preparar-se para os atirar para o forno. Eles viram a história, tiram eles a bruxa. Grandes meninos, são mesmo os heróis. E agora, o que é que vem a seguir? E agora vamos fazer as bolachas que depois vão construir a nossa casinha. Nós temos que montar algumas peças, não é? Pelo menos fazê-las em bolacha, que depois vamos montar, e é disso que nós vamos tratar. Eu tenho aqui uma massa espetacular que já está feita. Adiantei este processo porque é um processo que tem que ir ao frigorífico para a massa ficar um bocadinho mais firme, mas a massa é uma coisa muito simples e muito aromática. Vou construir uma casinha de biscoito. Eu acho que a massa toda, ao todo, deve dar para umas 3 casinhas, mais ou menos. Temos aqui um telhado. Começamos pelo telhado. Isto é trabalhos manuais. Isto é divertido. É uma tarde inteira nisto, mas é divertido. E agora vamos fazer portas e janelas. Eu acho que vou fazer aqui uma porta assim. Que lindas, umas portas de coração. coração. Isto é rápido, tipo 7 minutos no forno, a 180 graus, nem precisamos desligar. Porque Tem que ser pré-aquecido também. Sim, como tivemos lá o bolo, que eu ainda não mostrei. Sim, já arrefeceu. O forno já está quentinho, portanto pode perfeitamente levar as bolachas, nós nem precisamos desligar. Eu já adiantei esta parte porque ainda tinha que secar, eu agora já lhes posso tocar à vontade. O que eu tenho aqui dentro, basicamente, é clara de ovo, sumo de limão e açúcar em pó. Estamos a colar aqui com esta massa muito especial. Estamos, porque ela, como leva clara de ovo, a clara de ovo tem a capacidade de fazer goma. Juntamente com o açúcar secam muito rápido, portanto são elas que vão fazer cola. É cola branca total. Aqui um bocadinho mais em baixo.
depois é com esta cola, com esta massinha, digamos assim, que nós vamos fazer aquele efeito de neve no telhado. Vais ver que isto vai criar aqui um efeito bem giro. Ok, então temos bolo arrefecido e eu, entretanto, já fiz aqui duas coisinhas que vão compor ainda mais o bolo. Aqui temos basicamente chocolate meio amargo aí com 50 e tal % de cacau. Deste lado tenho queijo mascarpone com açúcar em pó, o mesmo que eu utilizei para fazer aquela cola da casinha, e um bocadinho de limão. Ok, eu acho que até o podemos pôr assim, agora pomos a cobertura e depois o outro por cima. E para compor ainda mais, vou pôr aqui uns suspiros coloridos, que também fui eu que fiz. Que lindas! E vão dar aqui um crunchy ao bolo. Eu estou a escolher esta parte porque ela é um bocadinho mais lisinha e então é a que vai ficar por cima. Vamos esconder aqui os nossos Esconder confete. um bocadinho, vai ser tipo surpresa. Mesmo. Isto é outra casinha de chocolate, não é? Sim. Com outra arquitetura e outra densidade. Uau! Então o bolo é o pedestal da casinha. Sim, ao pé. Que linda! Vou terminar com um bocadinho de neve, que fica aqui algures. Olha, eu acho que o nosso bolo está completo. Obrigada. Obrigada, eu. Amei. E agora está na altura uns presentes que têm a ver aqui com a tua futura menina. Com a minha tarte, como eu lhe costumo chamar. É uma tarte que eu tenho no forno. O primeiro presente é um livro que se chama Vamos Cantar os Clássicos, que eu fiz inspirada também um bocadinho nos meus filhos. Lindo! E tens obrigada, aí uma letra. obrigada, Catarina. Ainda tenho outra. Ai, mais. outra. E é um conto-ópera a partir do Pulgarzinho, também uma história que lindo. de infantil. Obrigada, mesmo. Olha, imenso carinho. Obrigada. Estamos na Ala Magna para assistir ao ensaio do coro infanto-juvenil da Universidade de Lisboa, incubadora dos superdivos e superdivas do futuro, dirigido pela talentosa maestrina Érica Mandilo. Venham. Érica, eu tenho que te dar os parabéns porque, de facto, ouvir os teus coros é uma experiência de vida, é uma experiência de alma. É de arrepiar os cabelos todos e pelos, tudo no corpo fica arrepiado, fica a vibrar. São muitos e muitos anos de trabalho e de crescimento conjunto. Eu, neste momento, tenho 4 estruturas a funcionar. Tenho o coro juvenil, o coro infantil, o coro preparatório e os ateliês que começam aos 6 anos. E, portanto, há todo um percurso que é feito, não é? Eu trabalho muito com o corpo e com a expressão total, e isso, em termos de motivação do trabalho é um trabalho muito mais motivante, muito mais vivo do que um trabalho coral formatado, vai aos aspectos não é? só específicos da música. Exatamente, eu tomo a música como um todo, para já, como tão bem sabes, canta-se com o corpo todo e, portanto, sobretudo nas idades mais tenras, digamos, não faz qualquer sentido apartar a voz do movimento. E da energia tão viva que os miúdos têm. Exatamente. Não é?
O que eu sei é que já tenho uma grande experiência a trabalhar com crianças e, portanto, obviamente, trabalhar com uma criança de 6 anos, o timbre de uma criança de 6 anos não é o timbre de uma Como é que tu rapariga de trabalhas, 18 por exemplo, anos, a nível dos mais pequeninos e dos mais velhos, por exemplo, até no aquecimento? Como é que tu despertas ressonância nos mais pequeninos e os inicias a este processo vocal? Eu acho que o trabalho é muito semelhante do que aquele que se faz com os adultos, ou seja, nesse sentido eu não tenho nenhum segredo para as vozes das crianças propriamente ditas. Há muita gente que tem muito medo de pôr o som cá para fora para uniformizar o som de um coro, tem que toda a gente ter o mesmo timbre. E eu não concordo com isso. Eu acho que cada pessoa tem a sua voz, o seu timbre. E, portanto, antes de podermos trabalhar um som coral de grande qualidade, não é? Como se atinge num coro juvenil, antes disso os miúdos têm que conhecer as suas vozes. Miúdos de 6 anos utilizam uma linguagem de soprar para longe, mandar calar uma sala inteira. Por exemplo, quando há imagens muito fortes para um miúdo de 6 anos, não é? Eu, por exemplo, o outro dia estava a ensaiar uma canção de embalar com os miúdos pequeninos e eles oscilavam entre o gritar ou então o cantar com a voz cheia de ar. Não se ouvia nada. Pronto. E eu, de repente, disse-lhes, peguem no vosso filho ao colo, peguem num bebê, eles têm estes 6 anos, né? Peguem no vosso bebê ao colo. E agora, cantem para ele, e ele tem que se apaixonar pela vossa voz. E, de repente, eles perceberam, só com isto, o que era cantar uma canção de embalar e o que era apoiar o suficiente para aquilo ficar bonito, mas para se ouvir. Olha, obrigada. És Obrigada, fantástica, Catarina. e Obrigada continua a fazer estes anjos cantores a maravilharem-nos. João Pestana! Selma! Onde é que ele andará? Vimos ter com a Selma o almoço para ter uma versão do João Pestana que vos vai fazer hipnotizar e ter ótimos sonhos. Tenho é que encontrá-la. João Pestana... Ah! Selma, João Pestana! Finalmente encontro! Olá, que bom! Então, vamos adormecer uma data de meninos? Vamos adormecer os Estás meninos pronta? todos e os crescidos também. Então eu agora quero saber qual é a tua receita
para tu conseguires adormecer meninos, transformaste-te num verdadeiro João Pestana? A minha receita é utilizar a mbira, que é assim um instrumento muito especial. Diz outra vez o nome. Mbira. Mbira. M-B-I-R-A. Mbira. É um instrumento tradicional moçambicano, que existem muitos semelhantes pelo mundo inteiro, com muitos nomes, quiçange, calimba, mas em Moçambique tem um som especial que se chama mbira, e esse é o meu truque para adormecer crescidos. É aquele instrumento que miúdos. parece assim umas... parece uma caixinha de música grande, não é? Sim, que tem mesmo um bocadinho, tem uma sonoridade. Ele é composto por peças metálicas e que têm uma forma específica, meio arredondada, e que todas juntas e associadas a uma madeira também muito característica, emitem um som muito particular e muito peculiar e que embala como uma caixinha de música também. Que lindo, é um mbira, é uma lira mágica para fazer adormecer os meninos. Eu transformei-me numa espécie de João Pestana e ouvi um bocadinho da vossa versão e de facto ela é maravilhosa. E adormeceste ou não? Epá, eu acho que se não adormeci estive lá bem perto. Boa. Mas é aquele adormecer, porque nós só adormecemos verdadeiramente com coisas que nos fazem sentir bem, que nos embalam e que nos fazem, acho que este teu João Pestana vai de certeza fazer os meninos de todas as idades adormecerem. Então, ao som da mbira e da calimba, vamos ter um som mágico do João Pestana. Selma, onde é que ela se enfiou? Então agora desapareceu. Oh, meu Deus. João Pestana! das celas, trazendo para vocês uns lindos sonhos. Eu sou João Pestana. Não bato em ninguém. Eu gosto dos meninos. Só quero o vosso bem. Eu vim fazer soninho aos dois para que durmam muito bem depois que pesadas as pestanas estão, os olhinhos já fechando vão. E se vocês dormirem muito bem, então na
O nosso conto de fadas maravilhoso chegou ao fim, com os nossos pequenos heróis a dormir são e salvos em casa. Entretanto, o Super Diva vai voltar para a semana com ópera com muita adrenalina para vos fazer delirar. Contamos com os vossos preciosos comentários e sugestões para a nossa página de Facebook e para o nosso e-mail. Beijos líricos. Tchau!